Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. O primeiro livro que eu li foi o Batman Criaturas da Noite, da autora Mary Lou, o segundo volume dessa série, né, que são as lendas da DC. Aqui a gente vai conhecer o Bruce Wayne na noite do seu 18º aniversário. Ele faz um evento beneficente para arrecadação de fundos para instituições de caridades, mas quando chega lá, ele acaba tendo uma discussão com um antigo ex-amigo e ele sai bem chateado dessa festa. Enquanto ele tá dirigindo pelas noites de Gotham, ele acaba vendo uma perseguição da polícia e como o carro dele é mais potente, ele acaba indo atrás desse outro carro que tá nessa perseguição. Só que ele acaba interferindo no trabalho da justiça e é devidamente punido por isso, passando 5 semanas num serviço comunitário no asilo Arkham. E enquanto isso, tem uma nova gangue aqui roubando e assassinando a elite de Gotham. E ele vai acabar investigando as coisas lá dentro do asilo, porque uma garota foi presa e essa garota faz parte dessa gangue. A primeira coisa que você tem que saber quando for ler esse livro é que não é a romantização de uma história em quadrinho. Aqui não tem nada a ver com o Batman que a gente conhece nas HQs ou até mesmo no cinema. É completamente diferente, você precisa se desprender da imagem que a gente tem do Batman, porque senão você vai sair muito frustrado. Aqui a gente vê o Bruce completamente diferente, muito inocente, muito ingênuo. A gente vê ele dando os primeiros passos para se tornar o Batman. Aqui também tem muito conflito dele pessoal. Eu gostei muito desse livro, mas como eu falei, você precisa se desprender da imagem que você tem do Batman, porque senão realmente tu vai sair frustrado. A escrita é super rápida, o livro em si ele é super curtinho, tem aproximadamente 230 páginas. Eu gostei de quase tudo, só de uma coisinha que aconteceu no final que eu achei que a autora forçou um pouquinho a barra, mas tirando isso eu gostei demais. Depois eu fui ler o Opostos, o último livro da saga Lux. Eu tava super animada porque o livro anterior desses, os originais, foi o meu preferido da série, então as expectativas aqui estavam super altas. E não atingiu as minhas expectativas. Eu acho que para ser o último livro de uma série, ele precisava ter mais coisas, porque todas as coisas que aconteceu aqui nesse livro foram coisas que a gente já tinha visto nos livros anteriores. Não teve nada muito surpreendente, não teve nada muito impactante que te fizesse pensar, caramba, esse sim é um final digno. E sem contar também que tem umas coisas que forçam muita barra, principalmente a parte do governo, né, em toda essa treta que tá acontecendo. O livro, na minha opinião, começou muito bem, que mostra como as coisas estavam caóticas depois de tudo que aconteceu, porém o livro pra mim foi decaindo cada vez mais. O romance dos personagens tinha um momento que tava tão meloso que eu não tinha mais paciência, eu só queria que, tá, cadê as tretas? Eu quero ver as coisas acontecendo. Essa é uma série que eu gosto bastante, porém na qual o final não me agradou, mas pra mim é uma série 3 estrelas, então isso já é bom. Opostos me frustrou, né, pra ser uma finalização de uma série. Porém, gente, Trono de Vidro, esse livro aqui de 1000 e não sei quantas páginas, ele não decepcionou em absolutamente nada. Ele entregou tudo que precisava, todos os personagens que a gente conheceu ao longo da série é mencionado, tem seu papel, tem seus momentos. Teve pequenas coisas que talvez eu não tenha gostado muito, grande parte por conta da protagonista, porque eu não sei, gente, chegou um certo momento que eu peguei uma birra dela. Meu Deus, por favor, não briguem comigo. Mas em compensação, teve personagens que foram sensacionais. O Dorian, a Manon, a Lisandra, gente. Lisandra é rainha, nossa, dona dessa série. Apesar de ter gostado muito desse livro, eu confesso que esse livro, pra mim, não é o último da série. Eu tenho certeza que a autora ainda vai escrever um spin-off, porque ficou muitas coisas em aberto ainda, sabe? A gente tem um final, porém não é aquele final satisfatório. Você fica tipo, tá, mas depois de toda essa treta, como é que vai ficar funcionando as coisas? Eu acho que a autora, tenho certeza, gente, se eu estiver errada, tomei no nariz, mas tirando isso, eu tenho certeza que a autora ainda vai escrever alguma coisa nesse universo. Provavelmente, porque tem personagem que eu fiquei, não, cadê mais história desse personagem? E eu espero realmente estar certa. Aí depois, gente, eu peguei esse livro aqui em formato de amor. É o Cress, o terceiro livro da série As Crônicas Lunares. Aqui a gente vai conhecer a Cress. A Cress é uma hacker muito inteligente, porém ela passou grande parte da vida presa num satélite, trabalhando para umas pessoas não muito ok. E ela recebeu a missão de rastrear uma determinada nave, e só que ela não quer fazer isso, porque ela quer ajudar essas pessoas que estão dentro da nave. Só que vai acontecer muita treta, gente, e
como eu amei esse livro. Eu tava bem nervosa porque eu gostei muito de Cress e eu queria que a série continuasse mantendo esse padrão alto, e a autora conseguiu. Cada vez que ela expande mais esse mundo, cada vez que ela explora mais os personagens, eu fico cada vez mais apaixonada. Tem personagens que foram introduzidos agora, personagens que eu confesso que eu ainda não sei muito bem o que pensar, porém eu já sei que eles vão ser muito importantes na continuação, na conclusão. Eu amei absolutamente tudo. O livro, ele tem quase 450, na verdade, quase 480 páginas, porém eu li tão rápido que eu ficava impressionada. A diagramação é super confortável, porém o ritmo da leitura é um mérito total da autora, que tem sempre coisas acontecendo. E mesmo quando não são coisas tão empolgantes, os personagens são tão cativantes que prende a gente do mesmo jeito. Como não pode faltar romance de época, logo depois eu peguei Uma Loucura e Nada Mais, da Mary Bellagy, o terceiro volume da série O Clube dos Sobreviventes. Exato, isso mesmo, é o terceiro volume. Aqui a gente vai conhecer a Samantha. A Samantha está viúva há alguns meses. Apesar de só estar viúva há alguns meses, ela passou os últimos anos da vida dela dedicada ao marido, que foi ferido gravemente numa luta, numa batalha, se eu não me engano. E desde então ela vive para cuidar dele. E depois que ele morre, ela se sente um tanto quanto aliviada, porque ela realmente pode começar a viver. Porém, tanto a cunhada quanto o sogro dela são pessoas muito conservadoras e deixa ela muito presa. Ela só pode sair pra ir pra igreja e logo depois ela tem que voltar e ficar dentro de casa. E ela tá cansada disso. Aí tem um dia que ela só sai pra caminhar sem fazer nada de mal. E ela é quase atropelada por um senhor. Como que é o nome dele mesmo, gente? Esqueci. O Benedict. Ela é quase atropelada pelo Benedict, que saltou do cavalo. O Benedict, ele é um integrante do Clube dos Sobreviventes. Ele tem um movimento nas pernas, porém ele anda com muita dificuldade. E ele quer provar pra ele mesmo que ele é autossuficiente. Enquanto isso, a Samantha tá tão cansada da opressão dos sogros dela que ela resolve sair, viajar e ir pra um lugar na qual ela tem uma possível propriedade. E o Benedict, um homem decente, resolve acompanhar ela e a gente vai ver essa história acontecer. Eu confesso que não estava muito empolgada para ler esse livro, porque essa série, os dois primeiros livros dessa série não me agradaram tanto. Porém aqui eu confesso que eu gostei. A escrita da Mary, ela é tão lenta, mas isso não chega a ser algo ruim, porque a gente degusta o livro de uma maneira lenta, calma e tranquila. Eu adorei o casal, porque cada um tem uma personalidade bastante diferente. E a gente também vê eles querendo se provar, tanto pro mundo quanto pra eles mesmos. É incrível, eu amei. Eu espero que o próximo livro me agrade tanto quanto esse. Depois eu fui ler o Ao Seu Lado, da Casey West. Aqui é um livro jovem, românticozinho, onde a gente vai conhecer dois protagonistas que ficaram presos na biblioteca durante um final de semana. Eles nunca conversaram, eles sempre se manteram afastados, porque cada um tem uma opinião sobre o outro. E é muito interessante ver como eles ficam trancados lá dentro, como que é o relacionamento entre eles. São duas pessoas bem diferentes, e o garoto, ele tem uma carga dramática bem tensa, embora não seja muito explorado aqui no livro. E a personagem feminina, a protagonista, ela tinha tudo pra ter uma carga dramática um pouco maior. É porque ela tem um certo problema e por mais que a autora tenha abordado ele, foi bem superficialzinho. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro foi o fato da protagonista querer falar uma coisa, mas não falar, com medo dos amigos dela, com medo de realmente se expor. E outra coisa que me deixou um pouco incomodada foi o drama por parte do protagonista masculino. Foi extremamente jogado assim ao vento e a autora podia ter trabalhado um pouquinho melhor, só que ela não trabalha. Mas tirando isso, eu gostei de tudo. A história é super leve, é super rapidinha de se ler. É uma trama simples e até mesmo bem clichê, porém me entreteu, eu gostei. Os próximos 4 livros que eu li foram em e-book e os 4 foram da mesma série. A série em questão é a série Mortal, da autora Nora Robert, porém que aqui ela escreve com o pseudônimo de J.D. Robin. O 11º livro que eu li foi O Julgamento Mortal. Nesse livro, a Ivy vai investigar a morte de um policial que foi assassinado enquanto estava num segundo trabalho. Só que a tenente vai enfrentar uma barra um pouco maior quando o outro policial também é assassinado. E todos os policiais ficam tanto quanto nervosos em relação a isso. E todos vão atrás para saber quem é esse assassino, quem tá matando policiais. Eu gostei muito desse livro porque tem aquela muita coisa do julgamento,
onde você decide quem tá certo, você decide quem tá errado. Por ser romance policial, eu não vou falar muito sobre ele, porém, gente, por favor, pesquisem essa série, eu amo essa série, gente, a missão da minha vida é fazer as pessoas lerem ela. O 12º livro dessa série que eu li foi o Traição Mortal. Aqui, uma camareira, ela é assassinada enquanto tá acontecendo um evento muito importante. Essa camareira foi morta enquanto trabalhava pro Rourke. O Rourke, ele é um dos caras mais importantes dessa história e do mundo que envolve essa história. E acontece que, no fim das contas, essa menina pode ter sido apenas uma ligação e a vítima maior pode ser ele. E esse caso é um tanto quanto pessoal, porque a probabilidade de que a pessoa que eles realmente querem é o Rourke, e o Rourke, caso você não... Eu não posso falar o quão importante ele é, porque se você não leu, você não vai entender. Mas eu gostei bastante desse livro, como eu gostei de todos os outros. O 13º livro dessa série que eu li foi o Sedução Mortal. Aqui, algumas garotas que saem pra ter um romance, pra ter um encontro, acabam sendo assassinadas. E a tenente também tem que ir atrás de quem é essa pessoa. Eu confesso que esse livro me deixou muito irritada. Não por conta da história, mas sim pelo que move os assassinos a estarem matando essas crianças, essas meninas, né, que são jovens. Eu fiquei muito revoltada, com muito ódio. E é interessante ver o que move as pessoas a matarem, o que move as pessoas a fazerem coisas tão horríveis. Às vezes não é só por vingança, é algo muito mais pessoal. E, cara, perfeito. E o 14º livro que eu li dessa série foi o Reencontro Mortal. Aqui, a Tenente Ivy vai ter um grande problema nas mãos, porque a mulher que está matando tem uma mulher à solta assassinando homens envenenados. Só que acontece que a Ivy conhece essa mulher, essa foi uma mulher que a Ivy ajudou a prender, e agora ela tá solta e tá querendo vingança, tá querendo provar pra Ivy que, apesar dela ter prendido ela saiu, está solta, livre, leve e matando de novo. O legal desse livro é que a gente sabe quem é a assassina, de vez em quando a gente tem um pouco da perspectiva dela, e ele é muito pessoal, tanto pra gente quanto pra Ivy. Pra Ivy porque ela é o foco central da mulher, e pra gente porque a gente conhece a Ivy, a gente tá sempre do lado dela. Eu gostei muito desse livro, é muito interessante, gente, ver como a mente da Ivy funciona, como ela trabalha, como ela vai atrás de todas as pistas. Pistas que às vezes se provam muito interessantes e pistas que às vezes são totalmente desnecessárias. Eu amo essa série, fazia alguns meses que eu não lia nada dela e por isso que eu li 4 livros de uma vez. Falei, gente, porque são livros que tanto o livro físico quanto o livro em e-book são absurdamente caros. Gente, eu falei bem rapidinho desses 4 livros porque são livros policiais, então eu acho que quanto menos vocês souberem, melhor. E essas foram as 10 leituras do mês de setembro, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!